Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. Sua criança sombra está constantemente preocupada em não ficar numa posição de inferioridade. É por isso que exige tanta liberdade, independência e, em última instância, poder. Se você se pega adotando uma postura de desafio, entre no modo adulto e analise a situação com a mente desimpedida. Deixe claro para si que você e a outra pessoa estão no mesmo nível. Vocês têm os mesmos direitos e são livres. Em seguida, pense se é correto e justo da sua parte boicotar os desejos da pessoa com a qual está interagindo. Muitas vezes você está tão ocupado em proteger seus limites que perde a empatia. Se você se identifica com sua criança sombra teimosa, então o outro rapidamente se transforma em inimigo. Trate de questionar e corrigir sua percepção sempre que possível. Muitos exercícios neste livro vão ajudar nisso. Dedique-se a um hobby ou uma atividade. Trabalho e atividade nos deixam felizes, a inércia nos deixa tristes. Tomás de Aquino, de quem vem essa afirmação, já sabia disso. A atividade tem um efeito antidepressivo e pode nos levar ao estado de autoesquecimento que tanto alivia a alma. Estudos abrangentes sobre a felicidade comprovaram isso. O renomado psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi cunhou o termo fluxo. Fluxo descreve um estado interno no qual estou completamente envolvido, imerso na minha atividade. No fluxo, esqueço de mim mesmo. Posso alcançar esse estado praticando jardinagem, esquiando, fazendo artesanato ou música, em qualquer atividade na qual me concentre. Dedicar-se a uma atividade promove a vivência das competências e nos dá sentido. Então estaremos no modo criança a sol. Se você tem poucos interesses e nenhum hobby, é altamente recomendável que expanda essa área da sua vida. Pense no que gostaria de fazer e comece já. Nunca pense que está velho demais para nada. Justamente quando se é um pouco mais velho é que é possível aprender muitas coisas bem, porque as estratégias de aprendizagem são melhores que as da criança. Os adultos, por exemplo, ao contrário do que se acredita, aprendem a tocar um instrumento muito mais rápido que as crianças. Eu mesma só comecei a tocar piano aos 42 anos e progredi bem depressa. Hobbies e interesses ajudam a direcionar nossa atenção para focos externos. Isso distrai das preocupações que cultivamos a nosso respeito. Além disso, quando conseguimos ser cada vez melhores ou adquirimos cada vez mais conhecimento, isso nos enche de alegria e de orgulho. Essa é uma maneira saudável de aumentar a autoestima. Se você se dedicar a uma atividade com concentração e entusiasmo, vai tranquilizar sua criança sombra e deixar a criança sol muito feliz. Hobbies e interesses ajudam você a se realizar. A maneira como você concebe seus interesses fica a seu cargo. Nesse sentido, você não precisa esperar que alguém o faça feliz ou faça alguma coisa para que você se sinta melhor. Lembre-se, no entanto, de que em toda aquisição de novas competências também podem existir trechos difíceis. Se você é uma dessas pessoas que começam muito e terminam pouco, volte à sessão, supere a inércia. Ao se dedicar a hobbies e interesses, você assume a responsabilidade sobre o cuidado próprio. É claro que isso também vale para aquelas atividades que não são realizadas com tanta frequência, como por exemplo, convidar amigos para jantar, ir ao cinema ou visitar um parque aquático no verão. Não espere que algo aconteça, transforme sua vida em todos os sentidos. Essas foram as estratégias de reflexão mais importantes. Talvez você já venha utilizando algumas delas há tempos, enquanto outras talvez possam ser menos familiares. Como já dissemos, em última análise, a questão aqui é moldar nossos relacionamentos. Quanto melhor for a relação com nós mesmos, mais alegres vão ser nossos relacionamentos. Quanto mais eu ficar de olho em minha criança sombra, menor vai ser minha tendência a projetar meus medos e insuficiências nas outras pessoas e menos vou recorrer às estratégias de autoproteção que pesam mais sobre os relacionamentos do que os aliviam. Quanto mais ficar dentro da minha criança sol, mais facilmente vou conseguir tratar a mim mesmo e os outros com benevolência. Como descrevi no começo do livro, no capítulo 7, na verdade nossa vida gira em torno de apenas algumas questões: vínculos versus autoafirmação, controle versus confiança, prazer e desprazer, e também, nossa autoestima.
Com isso, quero dizer que a autoestima é a base de tudo. É ela que determina quanto consigo equilibrar as necessidades de estabelecer vínculos, de um lado, e a autoafirmação, do outro. A quantidade de controle de que preciso para me sentir seguro ou a minha capacidade de confiar também resultam da autoestima. A autoestima também influencia minhas necessidades de obter prazer e de evitar o desprazer. Uma pessoa com a autoestima intacta consegue controlar melhor seus impulsos de prazer e de desprazer do que alguém com uma autoestima frágil. Ela não precisa se disciplinar de forma compulsiva nem se entregar a excessos. A criança sombra e a criança sol são metáforas para nossa autoestima, com suas respectivas partes fracas e problemáticas e outras que são saudáveis e fortes. Como você já deve ter percebido, a questão é aceitar sua criança sombra sem, no entanto, deixar que ela assume a liderança, é fortalecer a criança sol e dar a ela muito mais espaço em sua vida. É claro que os assuntos que mais nos interessam são diferentes para cada um, e foi por isso que mantive as instruções a respeito da criança sombra e da criança sol de modo que cada leitor possa preenchê-las individualmente, com o próprio contexto. A seguir você vai poder anotar as estratégias de reflexão que são mais importantes para você e que gostaria de levar em consideração e desenvolver no dia a dia. Exercício: descubra suas estratégias de reflexão. Dentre as estratégias de reflexão que vimos, selecione aquelas que mais ajudariam você. Assim como fizemos com as estratégias de autoproteção, você pode incluir outras que não tenham sido mencionadas ou que sejam específicas suas. Digamos, estou aprendendo saxofone, permaneço em pé de igualdade com meu marido, todos os dias de manhã eu invoco o sentimento da criança sol, decidi procurar outro emprego, todos os dias brinco com meus filhos por pelo menos meia hora. Insira suas estratégias de reflexão pessoais no seu desenho da criança sol. Agora você tem diante de si sua criança sol com todo o seu potencial. No entanto, todo esse potencial só poderá ser concretizado se você brincar com sua criança sol regularmente e viver de acordo com suas novas crenças, valores e estratégias de reflexão. Isso significa aplicar seus novos conhecimentos no dia a dia. Significa se pegar no flagra o mais rápido possível, quando estiver entrando no modo criança sombra. Significa separar sua criança sombra do ego adulto. Significa exercer uma influência tranquilizadora sobre sua criança sombra. Significa continuar alternando de forma consciente para o modo criança sol ou para o modo adulto sempre que possível. Para fazer tudo isso, lembre a si mesmo suas novas crenças repetidamente. Além disso, reflita sobre seus valores e coloque-os em prática sempre que possível. Pratique suas estratégias de reflexão. Acima de tudo, dedique-se aos exercícios apresentados neste livro. Assuma a responsabilidade pelo seu desenvolvimento pessoal. Para não esquecer o que você aprender no dia a dia, recomendo que não deixe sua criança sol dentro da gaveta. Pendure-a em algum lugar de sua casa. Você também pode tirar uma foto dela para tê-la no celular e acessá-la aonde for.